Bom, gente, meu nome é Pedro. Eu sou a Mabile. A Marina. E a gente vai falar sobre liderança e liderança situacional. A liderança é uma influência interpessoal exercida em situações específicas pela comunicação para a gente atingir determinados objetivos. Ela envolve a capacidade de motivar as pessoas a tomarem decisões voluntárias que as levem para o sucesso. A gente pode caracterizar ela com 4 pilares, que seria a influência, a situação, o processo de comunicação e os objetivos. Dentro das organizações, a liderança é fundamental para orientar as equipes, alinhar os objetivos e desenvolver as pessoas. Por meio da influência da comunicação, o líder ele mobiliza recursos, incentiva a colaboração e promove um ambiente que favorece o atingimento de metas da empresa. A evolução histórica. Antigamente, a liderança era vista como uma característica de pessoas especiais, que definiam caminhos e tomavam as decisões de uma forma individual. E essa visão é muito errada e não sistemática. Atualmente, a gente tem nas organizações, a liderança é vista como vital e centrada em tarefas mais sutis e fundamentais. A teoria da liderança situacional, desenvolvida por Paul Hurt e Kennedy Blanchard, a premissa central é que não existe um único jeito certo de liderar. O foco principal da liderança institucional é como o líder se comporta perante aos seus liderados, avaliando constantemente as habilidades e motivações de cada indivíduo. A eficácia do líder depende da sua capacidade de adaptar o seu comportamento diante das demandas e principalmente ao nível de prontidão, que seria a maturidade de cada indivíduo. Ela pode ser dividida em 4 quadrantes principais, que são ajustados de acordo com a maturidade e habilidade do liderado. Aqui tem o quadro, e eu vou falar um pouco de cada um. No D1, que seria a direção, é quando a gente tem um alto grau de comportamento diretivo e baixo grau de comportamento de apoio. Então, normalmente, quando o liderado chega na empresa e ele não tem tanta capacitação, então acaba que o líder fica ali em cima, fica supervisionando, fica falando que cada passo que ele tem que fazer. Aí, no S2, que é o quadrante laranja, a gente tem a orientação, que é quando já tem um alto grau de comportamento diretivo e um alto grau de comportamento de apoio. Nessa parte aqui, o líder ainda está ali, mas ele já aceita sugestões do liderado, eles já estão mais integrados um no outro, já está tendo mais apoio. Assim. Aí, no S3, que é a fase de apoio, é um baixo grau de comportamento diretivo e um alto grau de comportamento de apoio. Então, a gente já tem uma média de alta competência do liderado, então já é um empenho assim variável, ele ainda está inseguro com as decisões dele, então o líder ainda fica ali como um apoio, mas ele já não é a peça fundamental para a pessoa trabalhar. E no S4, que seria o delegar, a gente tem um baixo grau de comportamento diretivo e um alto grau de comportamento de apoio. Então nessa parte aqui, ela é ideal para liderados aptos e dispostos que o líder ele já não aplica diretamente o seu poder no indivíduo, sabe? Ele já tem mais liberdade para tomar as decisões e já acata as responsabilidades. Liderança e clima organizacional. Antes de entendermos a liderança situacional, é importante entendermos o clima organizacional. O clima organizacional se trata de como os colaboradores percebem o ambiente de trabalho. Isso está ligado em fatores como comunicação, satisfação, trabalho em equipe e confiança. O papel do líder é de extrema importância nesses casos, já que ele é a ponte entre as decisões empresariais e os comportamentos das pessoas. Alinhamentos de objetivos, diálogos e feedbacks, autonomia em tomadas de decisões deixam os liderados e os colaboradores mais confiantes de que estão fazendo parte do clima organizacional. Aqui nós temos um guia passo a passo de como deve ser feito com excelência uma pesquisa de clima organizacional. Inicialmente, deve-se definir objetivos. Por exemplo, se uma empresa percebe o aumento da rotatividade e a diminuição da produtividade, ela deve colocar isso como um dos fatores de descoberta na pesquisa do clima organizacional. A importância de escolher o modelo certo também é preciso, já que tem muitas empresas que escolhem um modelo genérico e, ao colocar esse modelo, não traz exatamente o que a organização precisa para a sua melhoria. Então, é comunicado com os funcionários, anunciado as pesquisas com transparência e, ao desenhar as pesquisas, algumas organizações fazem elas de forma genérica, de uma forma não tão completa, por exemplo, com algumas questões apenas objetivas, não colocam
de escala, por exemplo, e fazem menos questões do que o que deve ser feito no formulário. O indicado é em torno de 40 questões e um formulário amplo para que os colaboradores consigam expor suas opiniões. Então, é distribuída a pesquisa. Normalmente o pessoal do RH coloca para os funcionários, para os colaboradores, para os liderados, que eles devem preencher a pesquisa, falam sobre a importância. Aqui temos a monitoração da participação, então a importância de todos participarem, a importância de serem claros, de colocarem os seus pontos de melhoria e principalmente falam que é anônimo, porque é importante para o liderado se sentir à vontade de colocar suas opiniões de forma anônima. Então, é distribuída a pesquisa, os resultados são compartilhados, os dados são analisados e aí vem a parte mais importante: desenvolver planos de ação e acompanhar. Muitas empresas e organizações pecam no âmbito de acompanhar e desenvolver planos de ações. Quando se acompanha uma pesquisa de clima organizacional, é importante entender que a excelência é amiga do tempo. Muitas empresas fazem mensalmente ou a cada 3 meses a pesquisa, quando na verdade o ideal é ser feita anualmente, para que as melhorias tenham tempo hábil para serem colocadas em prática. Benefícios da liderança situacional. Então, agora que nós entendemos o clima organizacional, a pesquisa de clima organizacional, nós podemos entender a liderança situacional. Isso é personalizado conforme que a organização precisa, conforme o que o líder precisa modificar dentro da empresa. Esse é um dos principais objetivos. Gestão personalizada, autonomia e orientação, redução de conflitos e, principalmente, crescimento contínuo. Ou seja, a responsabilidade é ajustada conforme o desenvolvimento das competências. Então, se um liderado já está há mais tempo na empresa, tem autonomia, consegue ser colocado, já está no quadrante 4 do texto do quadrante que a Marina mostrou, daí a gente pode dar mais autonomia e não ficar tanto em cima dele. O líder não precisa mais ficar tanto colocando todas as responsabilidades em cima do líder. Agora o liderado já tem autonomia para isso e já consegue se desenvolver e ficar livre. Bom, o nosso primeiro exemplo é o Steve Jobs. Ele é um mestre na liderança situacional, porque ele molda o seu tipo de liderança e consegue transitar sobre extremos. Durante o desenvolvimento do iPhone, ele com a equipe técnica, ele era muito diretivo. Ele era direto e dava as instruções para cada etapa. Já com a equipe de design, ele já delegava. Então ele dava mais liberdade para os seus funcionários pensarem diferente. Era uma cultura que ele trazia para a empresa que ele chamava de Think Different. Então ele conseguia transitar conforme a equipe necessitava. Ele era mais diretivo, dava instruções claras e trabalhava em cima dos seus funcionários. E quando a equipe precisava de mais liberdade, ele já delegava. Ele dava a instrução e deixava os funcionários trabalhar com liberdade. O próximo exemplo é o Satya Nadella. Ele transformou a Microsoft ao alinhar o seu estilo de prontidão na organização. Então, ao assumir a empresa em 2014, ele começou com um estilo participativo, realizando tours de escuta, para reconstruir a confiança e a cultura da empresa. Com base sólida, ele passou para a fase visionária, focando na estratégia de nuvem e IA. Por fim, conforme as divisões amadureceram, ele passou a delegar mais, empoderando os times para inovar de forma autônoma. O resultado disso, o valor de mercado da empresa triplicou em 5 anos. O próximo exemplo é o ambiente militar. No ambiente militar, a liderança é uma questão de sobrevivência. Em situações de combate de alto risco, o estilo deve ser diretivo, com ordens explícitas e obediência imediata. Já nas fases de planejamento e treinamento, adota-se um estilo colaborativo e participativo, onde o input de todos é essencial. Um exemplo real é o general Stanley, que descentralizou o comando para dar mais agilidade e empoderamento aos líderes, de níveis inferiores e cenários complexos. O próximo exemplo é da Amy, que salvou a Xerox da falência, aplicando essa flexibilidade. No início da crise, ela foi autocrática e diretiva, tomando decisões difíceis de corte de custos e redução de pessoal para estabilizar as finanças da empresa.
Assim que a empresa saiu do abismo, ela mudou para o estilo colaborativo, empoderando os funcionários para focarem no cliente e na inovação. Ela demonstrou que o líder deve ter coragem, deve ser duro na crise e o discernimento para ser apoiador na recuperação. Então agora eu vou falar um pouco de dicas concretas. Como aplicar isso hoje à tarde na sua empresa? O primeiro passo é o diagnóstico. Avalie se o seu colaborador está no nível M1, de baixa habilidade e motivação, onde você deve ser diretivo, ou se ele já chegou ao nível M4, e aí você deve delegar, porque ele está com alta competência e alta motivação. Lembre-se, uma mesma pessoa pode precisar de estilos diferentes, para tarefas diferentes, como o Ed, que fazia na Pixar, sendo mais diretivo com times técnicos e mais apoiador com times criativos. A segunda dica é sobre sinalizar as transições. Se você mudar seu estilo bruscamente, sem avisar, pode gerar incerteza da equipe. Explique o porquê da mudança. Além disso, crie segurança psicológica. Alan, na Ford, usava o sistema de cores, onde os líderes podiam admitir erros e problemas sem medo de punição, o que permitia ele ajustar o apoio de forma precisa. Outra prática é separar o feedback da autoridade final, como o Brain Trust da Pixar. Todos opinam com franqueza, mas o dono do projeto é que dá a palavra final. Então, para encerrar, entendo que a liderança não é um evento estático, mas um processo dinâmico, como qualquer transformação focando em relacionamento e apoio, para construir confiança. Treine sua equipe, para que eles entendam esses diferentes momentos e contextos, e acima de tudo trabalhe para que eles evoluam até a autonomia total. O objetivo final de um líder situacional não é apenas gerenciar situações, mas desenvolver pessoas capazes de gerir a si mesmas.